Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Com a Palavra, o Vereador. E a gente conversa hoje com Ranieri Barbosa, que nessa última semana falou sobre a importância da água, não é isso, vereador? A questão de uso de tecnologias para o reaproveitamento, como é que foi isso? Na verdade, eu fiz um pronunciamento que até o momento nós sabemos que a água, ela está passando por um processo, eu diria, até um tanto valioso e evidente na mídia mundial. E também tenho percebido que timidamente o poder público não tem tido grandes iniciativas. Eu vejo algumas medidas de tecnologias que foram para usar o volume morto, que é exatamente a um limite que está bem abaixo do que estaria para o uso permitido. Então, o volume morto é uma tecnologia que está sendo usada por uma necessidade. E percebe-se que poderia-se estar tendo outros investimentos, a exemplo, que já existe, inclusive até na Câmara Municipal, uma lei que determina o reuso de água para as escolas municipais. Estou dando como exemplo, poderia-se estar potencializando e desenvolvendo cada vez mais o reuso de água, de reaproveitamento até de águas que sejam de águas servidas ou que passassem por um processo de tratamento e que a gente tenha um desperdício considerável, como também de águas da chuva, que esse reuso dessa água pudesse ter tecnologias de reaproveitamento e que fosse transferida para abastecer exatamente a área urbana ou a área rural, mas que tivesse tecnologias de investimento. Então, não vejo hoje um despertar do poder público federal, estadual, municipal, voltado para esse tipo de investimento, apesar que não é de responsabilidade do poder público municipal. Porém, acho que enquanto cidadão e enquanto morador de uma área urbana, temos hoje a necessidade, e Natal ainda não foi atingida, mas aquilo que eu fiz uma postagem, o planeta está com sede da consciência, essa consciência de preservar a água, de fazer uma contenção, um contingenciamento para o uso da água, uma manipulação melhor da água e evitar o desperdício. Essa questão da tecnologia até existe, né, vereador? Falta aquela logística para que, né, seja viável, tanto em casa quanto pelo poder público também. A gente, inclusive, vê agora recentemente aquela questão da crise de água, não só no Nordeste, né, que era uma coisa comum, que a gente sempre via na imprensa, mas também agora no Sudeste do país. Exato, que digamos, só falava de seca no Nordeste, e agora tem uma seca no Sudeste. E um fato que nós também temos que considerar, que quando se fala de água, água é um componente propulsor, gerador de energia, e que também tem inúmeras tecnologias eólicas, energias limpas, energias solares, que poderá sim favorecer muito para a manutenção da água que não seja usada muitas vezes como um condutor para a energia. Então, dessa forma, acho que o governo deve se debruçar muito, investir muito em pesquisas, em tecnologia para o reuso da água, eu diria uma campanha de educação do não desperdício para a população, e é exatamente o que nós estamos propondo com o nosso mandato enquanto parlamentares aqui na Câmara Municipal. Agora, vereador, mudar um pouquinho de assunto, a gente fala muito em crise, né? Na crise que está passando no país, no mundo de uma forma geral. Vai ter concurso agora, não é isso? Um processo seletivo aqui para a saúde do município, como é que vai ser? Já é uma alternativa, né? Na verdade, eu fiz um pronunciamento na última sessão ordinária, em que destacava a crise hoje no nosso país, que eu iniciei falando exatamente do que eu defendo de uma reforma tributária. Acho que o município hoje está sendo extremamente penalizado. Eu vejo o esforço do prefeito Carlos Eduardo em otimizar a máquina, diminuir o custeio, não aumentar impostos, mas tentar buscar um aumento da arrecadação, instrumentalizando ações, eu diria, que venham a melhorar a arrecadação. E é um esforço de um gestor que eu diria que é um parâmetro
para muitos outros gestores, porque ele realmente fez reformas administrativas, onde deu impactos na diminuição do custeio e conseguiu sobreviver com muita dificuldade à prefeitura e mesmo assim não consegue atender às demandas hoje reprimidas da sociedade, que está ascendente exatamente devido a essa dificuldade financeira. E quando eu falo de reforma tributária, porque se o bolo tributário, que hoje 13% fica para a arrecadação dos municípios, e alguns que dependem exclusivamente, que não têm arrecadação própria das suas receitas, dependem do Fundo de Participação do Município, o FPM, esses municípios estão totalmente paralisados, então essa população local destes municípios estão penalizadas e passando por inúmeras dificuldades sem ter políticas públicas nenhuma, porque o governo federal já não está fazendo os repasses devidos e suprimindo no contingenciamento, não chega a atender a inúmeras demandas que está em todo o nosso país, nos estados e nos municípios. E o que destaquei, só para concluir da parte da reforma tributária, se fosse de uma forma igualitária, nessa distribuição, ou de acordo com as atividades fins, o município teria hoje a sua logística normal, de distribuição dos tributos e aplicação dos mesmos, porque temos um prefeito totalmente sério e que sabe aplicar os recursos. O governo do estado teria também a sua individualidade e o governo federal. Se o governo federal errou de uma forma irresponsável, como ocorreu a gestão, que indiscutivelmente aqui não estou falando politicamente, estou falando administrativamente, realmente foi um desastre, a gestão do governo Dilma, que agora está totalmente insegura, e o Brasil tentando iniciar uma política de contingenciamento, uma política de reordenar para reverter, sair de uma desaceleração para voltar a uma aceleração econômica, tudo isso vai passar por um determinado processo que leva-se tempo a médio e longo prazo, não é a curto prazo. E poderia estar os municípios protegidos exatamente dessa dificuldade. Fato esse que o maior exemplo se refletiu agora nos currículos para um processo seletivo temporário de 6 meses para a saúde, que tiveram um número de 19 mil inscritos, número jamais visto em qualquer outro processo seletivo no município. É um reflexo que a população qualificada, que está dentro de uma concentração da classe média, hoje está recorrendo devido às dificuldades que atingiu toda a hierarquia da classe A, B, C, D, E. E hoje, a Câmara mesmo, que tem uma comissão fiscalizando, e quero parabenizar aqui o secretário Luiz Roberto, que tem tido uma conduta exemplar à frente como gestor e está tendo todos eles no cumprimento junto ao Ministério Público, a um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para a lisura desse processo seletivo e que possa ter inúmeros profissionais qualificados, até que tenha um concurso público através de lei, que a Câmara também já aprovou, por determinação, inclusive, em encaminhamento do prefeito Carlos Eduardo. Então, a saúde de Natal está se qualificando e passando por esse período, mesmo diante de uma crise, num processo seletivo. Agora, vereador, em outro pronunciamento do senhor, você falou sobre a conservação de um prédio histórico aqui da cidade, né? Acabou sendo comprado aí por outra empresa. Eles mantiveram toda a estrutura, toda a fachada. Que prédio é esse? É o campus agora da Universidade FASEX. E eu destaquei porque temos que valorizar quem é empreendedor. E eu quero aqui parabenizar o chanceler, o senhor José Maria Figueiredo, em que o mesmo, com sua família, tem crescido na área de desenvolvimento na educação, inclusive tanto na educação, principalmente no nível superior, mas também de nível médio, e que este prédio, que é o Colégio Imaculada Conceição, foi preservado, que é um prédio tombado, inclusive, e ele conseguiu fazer um investimento, revitalizar uma área, que é uma área do centro da cidade, dentro do sítio histórico de nossa cidade, e que vai poder revitalizar e potencializar aquela área. Então, eu achei mais do que justo e merecedor poder enaltecer e homenagear a visão, a percepção desse cidadão, o senhor José Maria, como empreendedor da educação, e que Natal ganhou mais um equipamento privado, mas de qualidade e preservando a história de nossa cidade, que é o prédio do Colégio Imaculada Conceição, com até um detalhe, a capela que é circular do Colégio Imaculada foi preservada também. O colégio que era conhecido como SIC, né? Fica SIC, ali na Avenida exatamente. Deodoro, para quem não está conseguindo lembrar agora. Exatamente. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço poder prestar conta das nossas ações legislativas aqui com a palavra. Muito bem, é isso então. Assim, com essa conversa, a gente encerra essa edição do Com a Palavra, o Vereador. Até a próxima.
Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.